Meu nome é Demétrio Menezes e eu sou professor aqui do Cibima desde 2011. Entrei no Cibima em 2007, terminei em 2011 e nesse mesmo ano assumi algumas disciplinas. Aqui hoje sou deão de aluno do Cibima e pastor da Igreja Bíblica Batista no Cambeba. Aqui no Cibima também nós coordenamos o núcleo de criacionismo, que nós vamos começar a nos reunir agora em março. Nós todos os anos temos aqui essa conferência, que é sobre o criacionismo, e nós coordenamos aqui no Cibima essa parte de criacionismo, tá bom? Mas eu estava na beira de um rio. Às margens do rio eu chorava e me lembrei do Salmo 137. Será que eu pulo aqui, rapaz? Dá não, viu? Não dá mais para mim não. Então vamos lá. A definição de apologética, nós temos alguns autores importantes a nível mundial. Nós temos o William Lane Craig, norte-americano, a maior parte são americanos. Nós temos o Gordon Clark, do século passado. Nós temos o Norman Geisler, que tem se tornado também um expoente nessa parte. Nós temos o John Frame, também é um presbiteriano também, que está escrevendo nessa parte de apologética. E nós temos um inglês também muito bom, chamado Alistair McGrath, que está escrevendo também sobre apologética. Aliás, o McGrath escreve sobre quase tudo, né? Então, para William Lane Craig, a apologética é o ramo da teologia cristã que procura apresentar uma explicação racional para as verdades afirmadas pela fé. Por que essa questão racional ela tem crescido bastante? Por que de repente eu tenho que defender uma fé, eu tenho que comentar, eu tenho que falar de uma forma racional? Isso tem crescido bastante, principalmente depois do iluminismo, que era a era das luzes, que o conhecimento, que a razão, ela passou a ser magistral. A razão, ela começou a ser uma deusa, por assim dizer. A razão tem que estar acima de tudo. Nós encontramos vários sistemas filosóficos no mundo em que eles dão um nó na sua mente por uma questão racional, se propõem a dar um nó na sua mente por uma questão racional. Platonismo, neoplatonismo, teosofia, são vários sistemas que eles são bolados em cima de outros sistemas de grandes filósofos. Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado, esse é o nosso sistema. Então a apologética ela serve especificamente para mostrar aos incrédulos a veracidade da fé cristã, para fortalecer essa fé nos salvos e para estudar e apresentar as ligações entre doutrina cristã e as outras verdades. Vamos pegar a palavra apologética na Bíblia em 1 Pedro 3,15, que é o texto mais famoso. Eu peço ao irmão que abra em 1 Pedro 3,15, sobre a questão da palavra que vem em apologética. Então Pedro ele diz o seguinte, 1 Pedro 3,15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder, apologia, para responder, para defender. Eis aí a palavra, sempre estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança daquilo que você professa, esperança que há em vós. Entretanto, nós sabemos que essa epístola, essa carta de Pedro, ela foi designada para alguns crentes específicos, aos forasteiros que estavam na Capadócia, na Bitínia, ou seja, no norte da Ásia, já judeus, crentes especificamente, mais aqueles que tinham conhecimento do judaísmo. E é por isso que ele escreve em outro momento, no capítulo 2, tá certo? No que diz respeito no capítulo 2:11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Ou seja, o seu público são os peregrinos, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falo contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação.
Então, o público-alvo do apóstolo Pedro é exatamente esses forasteiros que estão aí. Agora, é bom que se compreenda. Quando Pedro fala aqui da nação santa, povo de Deus, ele não está falando como se a igreja, isso é só um parêntese, tá? Ele não está falando como se a igreja substituísse a Israel. Ele está falando para um público judeu. Ele está falando para um forasteiro, um peregrino, os que foram dispersos. Então, quando ele fala nação santa, eu vejo, e aí eu sigo o comentário de William MacDonald, nos seus comentários, um estudioso, um irmão estudioso da Bíblia, escreveu mais de 80 obras. Essa é uma das interpretações que ele diz: não, esse povo não é gentil, esse crente que Pedro está escrevendo não é gentil, é um povo que conhecia sim das práticas do judaísmo. Então, eles sabem, por isso que eu estou dizendo, nação santa, povo eleito de Deus, porque eles sabem exatamente o que é isso. Não há uma substituição. Isso aqui, só um parênteses, tá? Então a palavra apologia vem de 1 Pedro 3,15, e é interessante que nesse texto você compreenda uma coisa. Se nós verificarmos aqui a vida exemplar cristã a partir de deveres do que professam os serviços de outrem dos servos, a partir do 18, capítulo 3. A vida exemplar cristã, deveres dos casados. A vida exemplar cristã, o amor fraternal, 3,8. A prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo, ou seja, o que Pedro está mostrando para esses irmãos é o seguinte: vocês estão passando perseguição, vocês estão num momento de sofrimento, muita perseguição. Apesar dessa perseguição, vocês têm que dar o bom exemplo em tudo, no casamento, no amor fraternal, inclusive defendendo a sua fé. Não é só uma questão de racionalidade, é também. Porque crer também é pensar, mas evidentemente que é algo de quê? De ser. É o que falou o irmão Byron na segunda-feira. É o patos, é o logos e o etos. Logos, patos e o etos. É o que ele está falando, é procedimento, é conduta. Então, acima de tudo, o que Pedro está defendendo é o seguinte: a principal apologética, a principal defesa que você tem é a sua vida exemplar, é a sua prática, é o seu testemunho. Não adianta nada você saber responder lindo e maravilhoso se não tiver a prática. Nós do Sibima, nós temos um lema aqui. É o tripé do Sibima. Os alunos que estudam conosco sabem disso. E por que esse tripé ele surgiu? Conhecer, ser e fazer. Porque se for só conhecimento acadêmico, vai levar a uma racionalidade frívola. Se for só um conhecimento teológico, por assim dizer, não vai mexer com a tua estrutura, não vai mudar. Então nós procuramos essas três coisas hoje no Sibima. Conhecer, é verdade, você vai ter que ler 800 páginas por semestre, e nós vamos cobrar. Você vai ter que conhecer, porém, você vai ter que testemunhar. Você vai ter que ser. Se você for meu aluno de homilética algum dia, uma das primeiras tarefas que eu peço para você é você orar durante 40 minutos por dia. 40 minutos. Porque para quem está aqui, quem vem aqui tem que ter autoridade. Tem que ter vida com o Senhor, amém? Tem que ter vida com o Senhor. E a batalha toda, irmãos, que nós passamos é exatamente que o diabo, ele quer fazer com que a gente perca essa autoridade. As obras da carne, a nossa luta, o pecado. Se perdeu a autoridade, como é que eu vou falar de Cristo? Não tenho como falar. Então o procedimento cristão que Pedro nos fala aqui nesse texto é fulminante, é crucial. Apologética expositiva, entrando propriamente dita, é fazer a apologética, ou seja, uma defesa, principalmente utilizando o texto bíblico. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós que realizamos a Semana Criacionista, geralmente eu sou um dos palestrantes e do núcleo também. Eu pesquiso bastante para realizar. A minha área é de astronomia, por exemplo. Eu pesquiso aglomerados globulares, galáxias,
Outro dia eu estava em Boa Viagem, fui chamado para ser o preletor do aniversário da igreja. Fui juntamente com o irmão Eziel e a Lidiane, sua esposa, e minha esposa Sheila. E ficamos na chácara do pastor Ezequiel. E na madrugada eu bati uma foto, a fotografia de Andrômeda. Eu nunca tinha conseguido bater a fotografia da galáxia de Andrômeda. Então veja, mas na realidade por que você pesquisa, por que você fala de astronomia? Você não está se contradizendo então, se o que é válido é a palavra de Deus? Sim, eu utilizo a astronomia como ferramenta para chegar na palavra de Deus. Assim como o pastor Isaías, lá em Redenção, ele utiliza o esporte e o futebol para chegar na palavra de Deus. Assim como existem tantas outras coisas que nós podemos fazer para se chegar na palavra de Deus. Então a apologética, ela é a defesa da fé por esse intermédio. Charles Spurgeon dizia uma coisa interessante, e aí eu quero que a gente reflita. O evangelho não precisa de defesa. Deus precisa de defesa. O evangelho não precisa de defesa. É uma coisa que está dizendo assim, um leão, você vai ensinar um leão a se defender? Ô leãozinho, você tem que, na hora que você defender, colocar suas garras gigantescas para fora, entendeu? Fazer esse movimento perpendicular ao deslocamento, que a força é maior. Você vai estar disciplinando, você nasce com ele. Já faz parte da natureza dele. Então o evangelho ele não precisa de defesa, Deus nos utiliza. O Espírito Santo está aqui agindo. Não estou dizendo que nós não precisamos pensar. O que estou querendo dizer é que com o crescimento da razão, ela veio a substituir, ela veio deixar de ser serva. Na realidade, a razão ela tem que ser uma serva, tem que ser ministerial, ao nosso favor, e não uma deusa. E não uma deusa. O que é que diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 18? É porque os judeus, eles pedem um milagre. Se os judeus, eles pedem um milagre, por outro lado, os gregos, eles pedem o que? Sabedoria. Os sábios gregos, eles pedem sabedoria. Nós não pregamos isso, nem sabedoria dos gregos, nem os milagres, a coisa, porque nós pregamos o que? Cristo crucificado, que é loucura para o judeu e também para o grego. A cruz é loucura para o mundo. O mundo não entende a cruz. Mas fale dela, porque Deus, por meio do Espírito Santo, nos guia e nos dá exatamente esse poder. Então, a apologética, ela tem algum propósito também, que é formar uma cultura, perfeito, essa definição do William Lane Craig. O evangelho nunca é ouvido isoladamente, perfeito, sempre tem uma cultura. Sempre tem uma cultura. O evangelho nunca é ouvido isoladamente de algo, não. Sempre tem algo próximo, uma cultura. O cristianismo, com opção intelectual viável, oferece fortalecer os cristãos, nós. A adoração não é só emocional, mas também racional, perfeito, com equilíbrio. Informações contemporâneas, nós temos que estar bem informados. Toda a área de estudo. O nosso núcleo aqui de criacionismo, nós temos uma parceria do CIBIMA com o Ministério Respostas em Gênesis dos Estados Unidos, o Answer in Genesis, e que nós utilizamos muito. Lá eles escrevem artigos sobre tudo que você quiser. Ultimamente, vou começar a pesquisar sobre a Terra plana, porque esse título está sendo muito falado, e eu vejo que aqui os estudiosos do Answer in Genesis têm dito com relação à Terra plana. Então, vou abrir até um debate aqui no Núcleo de Criação. Você tem que saber o que é que está acontecendo. Não que a gente seja a favor, mas a gente tem que saber o que é que está acontecendo no que diz respeito às ideias que estão surgindo, principalmente nos últimos 5 anos. Existem doutores aí, formados em grandes universidades, que estão defendendo a Terra plana. Quais são os argumentos? Sim, vamos ver. Então, vamos ver o que é que está acontecendo. Porque, de repente, eu encontro uma pessoa que está falando sobre qual o modelo cosmológico, as equações de Einstein. Não estou dizendo para você saber de tudo isso, não. Mas, de repente, isso serve para uma entrada de se falar com o Evangelho. Eu já preguei para um filósofo, por quê? Porque eu consegui espaço, porque eu comecei a falar de Aristóteles, falei de Platão, e quando eu estava falando com ele estava olhando para mim: como é que você sabe disso? Você é um crente. Como é que pode? Você não era para estar sabendo disso, não. Eu disse: você tem a noção errada de que é o crente. Pode falar, agora eu lhe escuto. Agora é minha vez. Pega a palavra, olha aqui. Vamos para os estoicos lá, os epicureus lá que Paulo fala.
Você sabia que Paulo falou sobre isso? Ah, é mesmo e tal. Ou seja, você ganha a autoridade porque você não está sendo ignorante. Mas, entretanto, para se ter uma apologética expositiva, não necessariamente, de forma nenhuma, é isso que eu quero dizer para vocês hoje, principalmente, você tem que ser um especialista, você tem que fazer parte da tropa de elite, da SWAT. Não. Todo crente, ele tem e ele deve fazer uma apologética expositiva em cima do texto que ele está lendo. Não é necessário eu saber, tá certo, as 5 vias de Tomás de Aquino. Argumentos sobre a existência de Deus. Não é obrigado eu saber a fórmula tal, tal e tal. Não é obrigado eu saber todos os passos do evolucionismo, do design inteligente. Lógico, se você tivesse, seria melhor. Eu também estou contra aqui os especialistas. Os especialistas têm que existir, a tropa de elite dos crentes existe, como William Lane Craig, como Adalto Lourenço, como Marcos Eberlin aqui no Brasil, como Gordon Clark, como Carl Raine, todos eles existem, amém por isso, pela vida deles. Mas todo crente pode fazer a apologética. Essa é a apologética expositiva. Ela atinge a todos nós. O texto de Paulo, lá em 1 Coríntios, vou passar porque eu já citei, requer, o judeu quer um milagre, o grego quer sabedoria, e nós pregamos a Cristo crucificado. Então, a razão, voltando, o uso magistral da razão ocorre quando a razão está acima do Evangelho, ou seja, ela é uma senhora. Não é isso que nós queremos. O uso ministerial, sim, certo, ok, positivo, da razão, ocorre quando a razão se submete e serve ao Evangelho. Lógico. E Jesus faz isso muito bem. O uso da razão, quando Jesus está pregando lá e cura lá o endemoniado, e lá em Mateus capítulo 12, 13, e ele diz: você está fazendo isso pelo poder de Belzebu, príncipe de Satanás. Aí Jesus vai argumentar racionalmente. Quando amarra o valente, se você está dizendo isso, então não estou mais no ministério com vocês, você está dizendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo o raciocínio de Jesus naquela passagem é um raciocínio lógico, racional. Logos, patos e etos. É uma coisa legal, viu, da pregação do livro Pregação Cristocêntrica. Isso é interessante, né? O declínio da fé, então, e a ascensão da razão, evidentemente, esse erro que aconteceu, eu estou chamando a atenção de vocês muito para isso, com relação a ser racional demais, ao ponto de do racionalismo dominar, ser uma deusa para você. Erro, isso é um erro. Começou, lógico, o teísmo existia, depois o deísmo, que é o deísmo. O deísmo é exatamente que eles acreditavam, na época do iluminismo, por exemplo, como Voltaire, como D'Alembert, como esses grandes filósofos, eles acreditavam em Deus, porém, Deus ele fez esse mundo e se mandou. Eles acreditavam apenas num Deus transcendental e não num Deus imanente, que age no meio da história. Então daí começa a decaída. Com o deísmo veio o naturalismo, ou seja, o ateísmo e o agnosticismo. A diferença entre o ateu e o agnóstico é que o ateu não acredita em Deus de jeito nenhum. O agnóstico sabe e acredita até na existência de Deus, mas não quer papo com ele. Então o naturalismo, ele cresceu, ele se desenvolveu, tomando a ciência como base, e o erro começou a surgir com Galileu, algumas coisas, com o método de René Descartes, no século XVIII, com o existencialismo um pouco depois no século XX, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger, toda essa escola alemã de existencialismo. O próprio Soren Kierkegaard, um dinamarquês, crente. Kierkegaard, ele tem um existencialismo diferente, é um existencialismo teísta. O niilismo, que é o fundo do poço, com Nietzsche. Você sabe que Nietzsche é um dos autores mais vendidos hoje no mundo, né? Para ele não existe significado nenhum na existência. É o fundo do poço, o niilismo. E tem muita gente lendo o niilismo e indo para o inferno. Esse homem que foi filho de pastor, não entendia por que o pai dele ficou doente, sendo pregador de uma pequena congregação no interior lá da Alemanha, da Áustria. Por que o pai dele ficou doente e morreu? Entrou no seminário, mas não conseguiu seguir o seminário e se tornou
vamos dizer assim, esse homem é prejudicial, vamos dizer assim, à fé. E nós temos aí a nova era em que nós estamos vivenciando, nós estamos presentes bem. Aliás, tudo isso aqui, tá, irmãos? Ele se mistura no que diz respeito à fé, o combate contra a fé e também a ascendência da razão como sendo magistral, tá? Então, eu quero que vocês percebam. Por que eu estou dizendo isso? A razão, ela é ministerial, ela é uma serva. Ela não é magistral, ela não é uma deusa. Então, quando você pega, tá, Gordon Clark, você pega Carl Henry, são bem racionalistas. Ok, legal, muito bom. Eles estão equilibrados. Mas quando você pega, tá certo, um racionalismo exacerbado, o Logos está superando muito o ethos e o pathos. Esse livro eu aconselho, a Apologética Cristã no século XXI, do William Lane Craig, aliás, do Alistair McGrath. Ele é muito bom, tá? E um conceito que nós temos que entender também é esse de fé. Que para nós, poxa, pastor, você vai explicar um conceito de fé para os crentes? Está em Hebreus, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Mas, para Alistair McGrath, ele diz uma coisa interessante. A fé significa crer na realidade de certas coisas. Eu acredito em algumas coisas. Eu acredito até em Deus. Alguns dizem. Deus nasceu para todos. Eles estão acreditando, sabendo da existência. Porém, a fé ela é mais profunda. A fé significa confiar nas promessas de Deus. Ah, você confia nas promessas? Onde é que estão as promessas de Deus? Na palavra. Ah, mas aí vamos conversar sobre esse assunto em outra oportunidade, como disseram os anciãos lá para Paulo. Você está querendo algo demais para a gente? E mais profundamente, a fé significa apropriar-se das promessas de Deus e receber o que elas têm a nos oferecer. Então, por que eu estou falando isso com relação à fé e à definição de fé nesse sentido? Porque é o seguinte, você não pode, através de argumentos racionais, levar ninguém a Cristo. Isso parece ser impactante, mas não leva. Você pode ser o melhor matemático do mundo, o melhor físico, estudou lógica. Nós temos um livro aqui no Civil do William Lane Craig, que é a Cosmovisão Cristã, que o terceiro capítulo é pancada de racionalismo, de lógica, de argumentos de lógica. Você chega no terceiro argumento, você já está cansado, são bem uns 10 que ele utiliza. A razão em si, ela não vai levar ninguém. O que leva as pessoas, porque pela graça sou salvo, mediante, e isso não é para que ninguém se glorie. Eu posso empurrar, falar com você, argumentar, falar de Urano, Plutão, de cosmologia, de argumentos, o máximo que, e aí é que entra a questão da apologética, a função da apologética. O que nós podemos fazer é o seguinte: poxa, você está argumentando muito bem, existe realmente isso? Existe? Pô, você falou uma coisa interessante. Vai ter que ter um momento da palavra. Vai ter que existir um momento de um ponto de contato, e o que o Paulo fez muito bem na sua argumentação em Atos capítulo 17. Esse quadro, vocês estão conseguindo ver direitinho? Ele foi feito por Martias Guinerald, 1512 por aí até 1516, um pouquinho antes aí da reforma com Lutero. Interessante aqui, nós temos aqui Cristo crucificado, nós temos aqui a cruz empenando, eu empenada, nós temos aqui João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho, Maria, e aqui nós temos Maria Madalena. Agora eu dou um drops para você aqui do seu Iraé, se você disser quem é esse daqui. Quem é? What is? É? Quem é? Vou dar uma pista. Que animal é esse aqui? É um cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, o que faz João Batista na cruz? Eu não sei.
João Batista morreu antes, ele não estava no momento da cruz. O que é que o autor ele quer dizer? Ele colocou lá, eu posso desenhar? Posso, deixa eu colocar João Batista aqui, porque ele está apontando para o Cordeiro. Eu posso pregar batismo de arrependimento, mas vem aquele que vai batizar com Espírito. É Ele, somente Ele, que tira o pecado do mundo. Não é a matemática, não é a lógica, não é o racionalismo. Eu estou me fazendo entender, irmãos? Somente Ele. Eu posso conversar sobre céus, sobre terra, sobre tudo, para chegar a um ponto específico, para ter autoridade de ser escutado em um momento oportuno, pregar a palavra de Deus. O trabalho, acho que está saindo aqui, cadê o Ezequiel? Alô, som. Está saindo, né? Está certo, né? Expositório Apologetics, é o livro do Vorier Balkan Jr., que ele escreveu. E ele fala exatamente nisso, tá? Esse rapaz, ele foi viciado em drogas, mexia com drogas em Los Angeles e foi resgatado pelo Senhor Jesus. Hoje é um grande cristão, apologeta, defendendo a fé e pregando, tá? Vorier Balkan é casado, pai, pastor, autor, professor, palestrante em conferências, plantador de igrejas, é pastor da Grace Family Baptist Church em Spring, Texas. Ele faz um excelente trabalho nessa área, e ele diz assim, vou ler rápido aqui, irmãos, o que é que ele diz? Comportamos-nos de acordo com o que acreditamos. Você é aquilo que acredita? Você defende aquilo que você acredita. As pessoas pregam comportamento e não crença. Eu posso ser excelente moralista, como aliás nós vemos em alguns padres, em alguns sermões, algumas homilhas de padres católicos. Aliás, o catolicismo ele é recheado de moralidade. Mas eu posso pregar aqui durante muito tempo o comportamento é capaz de você não mudar nunca. O que faz você mudar é a fé, é acreditar. E é isso que ele diz. As pessoas pregam comportamento e não crença. Isto é apologética. Devemos fazer isto cada vez que pregamos. Por exemplo, para Cornelius Van Til, é um dos defensores de um ramo da apologética conhecido como pressuposicionalismo. A apologética é a reivindicação da filosofia de vida cristã contra as várias formas de filosofia de vida não cristã, ou seja, há uma questão de cosmovisão. As pragas no Egito, diz o Vorier Balkan, Êxodo capítulo 8, capítulo 9. Vocês prestam atenção que em Êxodo capítulo 8, capítulo 9, a primeira praga qual é? Sangue no Nilo. O que é que o Nilo significa para o Egito? O historiador Heródoto disse, o Egito é uma dádiva do Nilo. O Nilo era considerado um deus. O que é que Deus está dizendo? A água do Nilo vai se transformar em sangue. Esse Deus de vocês aí, que vocês pregam, não é assim, tá? Vai se transformar em sangue. O que é que diz o texto? Que os magos e feiticeiros egípcios conseguem fazer a mesma coisa. Peraí. Então, além do objetivo de tirar o povo da terra de Gozém, do Egito, da libertação do povo de Israel, existe um objetivo paralelo. Existe um choque de cosmovisão. O meu Deus é maior do que o teu Deus. Observe isso no texto. Há um choque de cosmovisão. Nós lutamos com cosmovisão diferente. Aquilo que eu disse para vocês, tudo, teísmo, naturalismo, niilismo, existencialismo, nova era, tudo são cosmovisões. Nós temos que entender um pouco, porque a cada dia você pega pessoas que pensam dessa forma. Eu fui outro dia para Jericoacoara e fui na casa, fiquei hospedado na casa de um dos irmãos, acho que muitos de vocês conhecem, do irmão Davi, um que toca violino. Eu e minha esposa. Nós ficamos hospedados lá com ele. Alugamos o quarto. E na casa tinha uns 5 pessoas de fora. Tinha gente que veio do Rio de Janeiro e tudo mais. E aí eu disse assim, Davi, 6 horas da tarde junta esse pessoal aí. Daqui é, pastor?
6 horas da tarde, junta esse pessoal aí que eu quero falar da palavra. Ele olhou assim para mim, é um doido. O pessoal que vai para Jericoacoara, né? Garoto, eu vou para Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Ah não, tu é da Califórnia, né? Você é artista de cinema, né? Então, eu cheguei lá e disse, ó, junta o pessoal aí. O pastor tá certo, o pastor tá indo, o pessoal sentou lá, um advogado, o pessoal que veio do Rio de Janeiro, aquele negócio tá, disse assim. Vocês sabem por que vocês estão aqui em Jericoacoara? Disse, não. Ó, é o seguinte, você sabe que na década de 60 aconteceu um movimento muito interessante. Aconteceu toda uma revolução cultural, aí eu fui por baixo. Aconteceu Beatles, Rolling Stones, Woodstock, Paz e Amor e muito futebol. Tudo isso, muita maconha, muita droga, muita LSD. Aconteceu todo esse movimento que veio revolucionar, vamos dizer assim, culturalmente o mundo. Você sabe que naquela mesma época foi inaugurada a Rede Globo com Roberto Marinho, foi dada uma concessão em 1968 e 1969 para ele. E de repente, na década de 70, na ditadura, eles começaram a fazer um programa de TV chamado TV Mulher, já no final, em 1979, 1980. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Era a música da Rita Lee que cantava naquela ocasião. O movimento de mulher se tornou muito grande, a emancipação da mulher se tornou muito grande. Quem pode confirmar isso? Irmã Renata, que está aqui, que tem um estudo sobre mulheres. Então se tornou enorme. E eu comecei a falar para eles, eu disse, quer escutar mais? Não, pastor, pode prosseguir. Ah, é? Estou indo no caminho certo. Falei de todo o apanhado histórico, década de 80, década de 90. Você acha que quando eu fui para a Bíblia, eu disse agora, eu vi os olhos dele desse tamanho, né? Agora eu vou para a Bíblia. Vocês acham que eles me escutaram ou não escutaram? Todos escutaram. E quando foi no final, obrigado, pastor, viu? Sim, mas alguém quer reconhecer o seu Jesus aqui? Perguntei, ué. Perguntei. Então, para Heródoto, o Egito era uma dádiva do Nilo. É no período das cheias que as águas do Nilo fertilizam sua margem e tornam possível a agricultura. A rã, a segunda peste. Rã. Existia uma deusa da fertilidade, que era a rã. Quando o Nilo secava, era praxe isso acontecer. Quando o Nilo secava, as rãs cresciam, uma espécie de rã que dava muito. Então Deus acelerou, não utilizando isso, mas ele, talvez até em fora de época, fez com que as rãs surgissem mais para dizer assim, o Deus da fertilidade sou eu. A próxima praga são qual é dos piolhos, ele pega como se fosse areia, areia é a terra. Quem manda na terra sou eu. E assim todas as pragas elas têm um confronto com a cosmovisão dos egípcios, para dizer, meu Deus, e tem mais, vou dizer para vocês, o povo que está lá na terra de Gósen não vai ser atingido, os seus animais não vão ser atingidos. Para que você entenda que o seu Deus não vale nada. Essa semana eu estava no Iguatemi, caminhando, quando eu chego, parece que está tendo uma exposição das nações, né? Aí quando eu chego, aquele homem com uma estátua gigante com cabeça de cachorro, eu digo, fala, meu Deus, misericórdia. Quando eu arrodei do outro lado, um elefante que não sei o que, eu digo, vou sair daqui. Aqueles perfumes todos, entendeu? Aqueles deuses egípcios, Íris, Ísis e tudo mais que eles também acreditavam. Então existe choque de cosmovisão, desde sempre existiu. Vai e diz que o eu sou. O eu sou. Evidentemente que um dos objetivos era a libertação, mas outro objetivo era mostrar, eu sou Deus. Porque na antiguidade, quando você ia para a guerra e você ia lutar, você ia pelo seu Deus. Muitos iam pelo Deus, pelos deuses, com D minúsculo. Existe uma verdade e todo o resto é uma mentira? Ok? Certo? A apologética é efetivamente saber o que acreditamos, porque nós acreditamos, e ser capaz de comunicar efetivamente isto aos outros, diz o Vory Balton. Ou seja, temos que ter uma linguagem coloquial, temos que saber transmitir. E a transmissão não é só algo de oratória, de retórica, como faziam os sofistas na antiga Grécia e sabedoria.
Se você era um sofista, você era ensinado por um grande filósofo a defender argumentos até mentirosos, vencer uma discussão. Não. Comunicar de forma eficaz também é ser. É patos e é etos, não apenas logos. É só para cristão de elite? Não. A apologética expositiva não é só para cristão de elite. Não tenho nada contra os cristãos de elite. Não tenho nada com os doutores, os mestres. Tem que existir. É uma bênção em nossas vidas. Porém, cada um de nós temos que ter isso em mente. Você está defendendo a fé, o seu procedimento, o seu entendimento. Não é só a tropa de elite. Mas peraí, me fizeram uma pergunta, eu vou ter que responder. Não é obrigado eu saber de responder, não. É impossível você saber todas as coisas. Pastor Geraldo, você tem quantos anos de ministério? Quantos anos de ministério? Veio para o Brasil, só no Brasil. Quantos? 34 anos. Lhe perguntaram alguma coisa que você não soube responder sobre a Bíblia? Muita coisa. E às vezes as perguntas... O meu filho de 15 anos, Tiago, às vezes me faz pergunta que eu fico, Tiago? Sim, vamos lá. Já lanchou hoje, Tiago? A mãe fez o café lá. Às vezes não dá. A questão da tragédia. Ele fala um pouco sobre essa questão da tragédia. Na realidade, as pessoas estão sofrendo, as pessoas sofrem, existe uma tragédia. Como é que nós nos portamos diante dessa tragédia? Como estavam passando os irmãos lá de 1 Pedro, sofrimento, perseguição. Ele fala do credo apostólico, também, por favor, Sheila, traga meu celular aí rapidinho, por favor. O credo apostólico também, porque os credos apostólicos que existiram no início da igreja primitiva, sempre era procurando defender a divindade de Jesus, o Espírito Santo, entendeu? A pessoa de Deus, tá? Então o credo dos apóstolos é muito importante também, não é algo que nós possamos deixar de lado, tá? Google. Foi embora, não está mais aqui, apagou. Mas crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crê em seu único Filho, que foi concebido pelo poder da Virgem Maria, não é isso? O Espírito Santo, aliás, pela Virgem Maria. O que ele quer dizer com relação aos credos aqui, o Voring? Ele quer dizer o seguinte: os credos foram importantes. Por quê? Porque ele apresenta a metanarrativa, ele apresenta a grande narrativa, e esse é um ponto importante de hoje à noite. Eu quero que você não esqueça disso. A grande narrativa, o que é? Quando eu fazia especialização aqui, uma vez, sobre teologia bíblica, o pastor Geraldo veio com um negócio de mita, e a gente, o que é mita, homem? Era exatamente o objetivo. Qual o objetivo principal? Qual o foco principal? Qual é o foco da Bíblia para você? Por exemplo, para Charles Hyde, que é um dispensacionalista clássico, em o seu sine qua non do dispensacionalismo, ele fala que um dos 3 pontos principais é exatamente a glorificação de Deus, a glória de Deus. Para outros não, para o Kaiser talvez sejam as promessas. Para o Michael Vac, tá certo, são exatamente a glória de Deus e as promessas. Para alguns reformados é a narrativa, criação, queda, redenção e consumação. Ok, também faz sentido. Então o Vorer, ele pega exatamente isso. Na realidade, quando nós estamos a defender, falar da palavra de Deus, do texto bíblico, você tem que estar prestando atenção a essas narrativas. Geralmente eu costumo fazer isso com as 10 doutrinas que nós temos aqui no Cibima, um pensamento teológico. Mas é muito válido, porque, por exemplo, passemos rápido, abra aí em Atos capítulo 17, no sermão de Paulo no Areópago, por favor. Vamos estar lendo aí rapidamente. Livro de Atos, capítulo 17. Os argumentos que Paulo utiliza exatamente ali. Eu vou rapidamente, o versículo 24, Atos 17, 24, porque o apóstolo Paulo, ele utiliza a palavra de Deus em Romanos, atenção, capítulo 3, que ele fala ali sobre a justificação pela fé. Ele está falando para uma audiência, ele está falando para os crentes, e ele está falando ali exatamente o que ele utiliza muitos textos bíblicos no capítulo 3.
de Romanos, ele não utiliza exemplos externos. Perfeito. Então quer dizer que o apóstolo Paulo, ele está fazendo a defesa da fé, está argumentando, utilizando textos bíblicos. Ok, legal, nós devemos fazer o mesmo. Entretanto, a situação em Atenas é diferente. Ele está falando para outra cultura. Como é que ele vai conseguir exatamente o ponto de contato? Então, versículo 24, Atos 17, 24, quando ele está na colina de Marte, no Areópago, que exatamente significa o Deus da guerra, a palavra, diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o que é isso? Criação? Não é não? Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é criação. Faz parte da grande narrativa. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mãos humanas está me cheirando pecado. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura é queda. Não sei se você consegue enxergar, eu vejo. Aliás, o argumento do Warren é queda. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também, olha a utilização dos poetas, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao outro, a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Arrependimento vai começar o que? A redenção aqui. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar a consumação o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, criação, queda, redenção e glorificação, consumação. Utilizou a grande narrativa. Amém? Lembre-se disso. Está falando com alguém? Se encaixa a grande narrativa? Se encaixa a criação? Ele diz que o livro de Daniel tem muita apologética. Apologética não é apenas para o cristão de elite, não, para todos nós, como já falei. Ele fala do texto em 1 Pedro 3,15, como já falei com vocês também. Em Judas também. Irmãos, eu vos incito a batalhardes pela fé. A batalhar. A palavra significa dizer exatamente no original agonia. Batalhar. Agonizo. É batalhar pela fé. Tem-se pregação apologética também em Colossenses, em toda parte das Escrituras. E assim, não existe um terreno neutro, comum. Mais ou menos como Jesus diz assim: você não pode amar dois senhores, ou ama um, ou a outro, ou é bíblico, ou não é. Impossível a neutralidade, pois tudo em nossa consciência resulta de algum tipo de pressuposição. Essa é a corrente do Van Til, Cornelius Van Til, pressuposicionalismo. Existem outras correntes, como a apologética clássica, encabeçada pelo William Lane Craig. Existe a cumulativa, com Norman Geisler. Existe a reformada. O que o Voddie Baucham defende é o pressuposicionalismo, ou seja, parte de um pressuposto. Ele não vai explicar a existência de Deus. Para eu fazer apologética, eu posso até tentar fazer isso, utilizando as vias de Tomás de Aquino e tudo bem, mas o pressuposto é começar logo admitindo a existência de Deus. Vou para a palavra, o que importa é a palavra. Como eu disse para vocês, eu posso até argumentar das cores das estrelas, das galáxias, entendeu? Para depois chegar na palavra e ter a autoridade de falar a palavra. Esse é o caminho da apologética, isso é o que faz a apologética. Mas a apologética expositiva é diretamente pegando o texto bíblico, e todos nós temos a capacidade de fazer isso. Então ele continua, tem que ser bíblica a apologética expositiva, ser fácil de lembrar, ser coloquial, ou seja, que as pessoas entendam. A apologética é sobre humildade, justiça, sofrimento, é o seu convívio, é o patos, o ethos e o logos.
É como nós podemos explicar o nosso sofrimento. Quando você pega os livros de teologia sistemática, você pega o Erickson, você pega alguns que tem, do Frank Ferreira, todos esses que tem aí, e que você vai olhar os atributos de Deus, quando se estuda teontologia, que é o estudo de Deus, você não vê um atributo de Deus que eu costumo dizer. Santidade, se vê bondade, justiça, os comunicáveis, né, segundo a linguagem do Erickson. Os incomunicáveis, ele é eterno, ele é soberano, ele é imutável. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que sofre. Sabia disso? Ele é um Deus que sofre. Como é que pode Deus sofrer? Reflita sobre isso. Você acha que Jesus Cristo até hoje ainda não sofre? Você pensa que Jesus Cristo sofre só lá na cruz? Eu pensei que tu ia dizer os minutos aqui, irmão. Eu já ia dizer assim, negativo. Apologética sobre unidade é como nós podemos explicar o nosso sofrimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Comportamos-nos de acordo com o que acreditamos. Gente, sinceramente, e quando olhei o pastor pulando isso aqui, eu fiquei pensando em mim. Eu fiquei pensando em mim, o Demétrio que era. Em outras épocas, eu dava era um mortal aqui, vum, e caía em pé. Hoje eu estou com a gota. Ácido úrico. Meu amigo, é agora, é 52 anos, 5.2, entendeu? E vamos que vamos. Ano passado eu estava no acampamento do Sibima, e aquele senhor que ali está, o seu Pedro, seu Pedro, não sei se eu posso dizer, tá? Já comecei, né, seu Pedro? O seu Pedro, ele é transplantado do fígado. Sensacional a história dele. 6 anos? 6 anos. Mas no ano passado ele estava lá no acampamento na Serra, e eu disse, rapaz, nós oramos muito por você e tal, aquele negócio todo. Hoje eu estou com a gota. Ele disse, deixa eu olhar aqui no meu celular. Aí ele estava com um celularzinho desse que já pesquisa, né? Foi na internet, gota. Aí olhou para mim e disse, o que é que tu pode comer? Aí olhou, isso não pode camarão, carne. Ei, macho, tu tá lascado, tá pior do que eu, viu? Me lembro disso que sim, não, seu Pedro. Rapaz, é mesmo, não posso comer nada, tô travado, entendeu? Mas eu não desisto, não. Tô começando. Aliás, é o seguinte, em agosto vai ter a meia maratona do Rio de Janeiro. 21 quilômetros. Vou lavar. Nem que seja devagarinho, ó. 21 quilômetros. Terminou já? Voltou. Então lembre-se disso. Utilizando a grande narrativa. Criação, queda, redenção e consumação. O argumento que Paulo utilizou, nós vimos aqui em Atos capítulo 17 e em outros momentos também que nós podemos utilizar. Por que voltou? Eu apertei uma tecla que voltou. Então, é interessante esse gráfico aqui, que é o seguinte. Nós temos a Bíblia, nós somos crentes, e o nosso caminho é etos, patos, emoções, sentimentos, caráter, conduta e razão. Eu não estou colocando a razão como sendo uma deusa. O Logos, ele é para ser utilizado, evidentemente. O caminho do não crente ou do ouvinte é o contrário. Sim, ele ouve, ele quer algo que faça sentido. Logos, patos, etos e Bíblia. Faz sentido? É isso aí, tá? Que nós devemos fazer. Isso aqui está no livro do Bryan Chapman, isso é pregação cristocêntrica, tá? Finalizando, irmãos, já falei demais. Esse é um projeto, isso que vocês estão vendo aí, é a nossa equipe da igreja com o projeto Zoom no Céu, e nós colocamos um telescópio, os telescópios, a igreja comprou um telescópio, aliás, 3 telescópios, e a gente coloca no meio da praça. Já fomos em vários locais. Lá no Lago Jacaraí, por exemplo, onde fica a igreja, nós colocamos o telescópio e apontamos para as crateras. Por que você faz isso? Porque eu me lembro que há 30 anos atrás, eu comecei a estudar astronomia, não era crente, como um hobby. Estudei, fiz amizade com as pessoas, como um hobby. Quando eu me tornei crente, e quando eu vim para a igreja, eu me lembrei que antes de eu ser crente, eu colocava um telescópio nas costas, ia para a praça
de chinelinha havaiana, os telescópios nas costas aqui, e apontava, e pensava, ei, doido. Era assim mesmo. Onde é que tu vai, doido? Eu armava o telescópio, apontava para as crateras da Lua no meio da praça. Aí de repente formava uma fila. Ei, eu te vi, tu estava me chamando de doido, o que é que tu está fazendo aqui? O que você está fazendo? Estou querendo ver. Tu não está me chamando de doido. Vai pagar R$5 só para ver. E eu me lembrei que eu fazia isso, e quando foi agora em 2010, 2011, eu disse, rapaz, já na igreja, eu me lembrei, por que eu não faço isso utilizando a grande narrativa? O primeiro, que é criação. Criação. Utilizando a criação, aí peguei, a gente comprou os telescópios, apontamos. Meu irmão, passa, tá vendo aí, ó? Passam 400 pessoas para observar as crateras da Lua. Aí você já viu as crateras da Lua? Tem senhora com 80 anos de idade que nunca viram. Quando elas estão olhando, ai que maravilha, olha o São Jorge. Eu disse, não, está enxergando demais já. É misericórdia, senhor. Aí eu digo assim, ei, Deus, senhora, Deus é maravilhoso, né? É lindo, é maravilhoso e tal. Pronto, e a gente vai falando. Se tiver alguma oportunidade, nós colocamos uma bancada do lado cheia de Bíblia. As pessoas ficam admiradas. O quê? Eu estou utilizando o princípio da grande narrativa criação. Amém? Você pode utilizar a queda, você pode utilizar a redenção, a consumação, entendeu? E estão dizendo aí, quem foi que me escreveu? Teve algum aluno que disse assim, pastor, se o senhor puder me responder, estão falando aí, acho que foi meu irmão da igreja, sobre o final dos tempos agora, alguma coisa que está acontecendo. Consumação. E vá para os textos bíblicos e faça a sua parte. Isso é apologética, tá? Mais algumas fotos. E aqui a intenção também do núcleo de criacionismo. Nós realizamos ano passado o primeiro acampamento, tá? Foi show de bola. Algo milagroso aconteceu aqui. Depois, mas não dá tempo de contar para vocês. Querem ouvir? Não, dá tempo não. Né? Algo milagroso aconteceu aqui. E nós temos aqui no CIBIMA o núcleo de estudos criacionistas. Nós temos vários núcleos. Uma coisa muito legal. O pastor Valbert e a sua equipe tiveram essa sacada de fazer esses núcleos. Muito bom, muito bom. Tem Renata com... vai fazer parte desse ano ainda, Renata? Só no outro, com ideologia de gênero. O Valbert com o SEI, que é o Centro de Estudos Islâmicos. Meu Deus, quem é que vai ser? Tem o de cosmovisão, tem o de linguística e tem o de criacionismo. Muito legal, assuntos variados, tá? Que você pode dar uma aprofundada maior nas informações. Tá bom? Deus abençoe. Falei rápido, o tempo foi curto, mas vamos orar. Ó Pai, nós estamos aqui diante de Ti, da Tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz ao ponto de dividir, Senhor Deus, corpo, alma, juntas e medulas, espírito, Senhor Deus, é profunda e é viva e eficaz. Muito obrigado por esta semana que foi maravilhosa, abençoada. Esteja abençoando o doutor Byron, os palestrantes que aqui tiveram, Fernando Henrique, Guilherme, Valbert, Kelso, tá certo? Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade e também pelos irmãos que estiveram aqui com tanta afinco até esse momento aqui, Senhor Deus, prestando atenção. Muito obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.